Bom, então 19 horas, para a gente começar pontualmente. Vou primeiro me apresentar, eu sou Vanessa Castelo Branco. Estou muito feliz de estar aqui virtualmente no Lex, né? Que essa noite a gente consiga se reportar até lá. É a segunda vez que eu estou no Lex e dessa vez assim, né? De forma remota, invadindo a casa de vocês. Isso é muito bom, estou muito feliz por estar aqui participando fazendo essa live com vocês. Para começar, para a gente já ir harmonizando, eu vou fazer uma leitura pequenininha desse livro Orai e Vigiai, que é do irmão José, sobre saúde. E ele diz: saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos, areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Bom, essa leitura tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Eu queria agora então pedir que todos elevem seus pensamentos a Deus. Imaginem a figura iluminada de Jesus conosco. Pedimos a permissão para que os benfeitores do Lex possam nos auxiliar nessa noite com boas intuições, para que a gente fale daquilo que seja mais necessário a cada um de nós, que possamos edificar conhecimentos, fazer novas reflexões e com isso alcançar o nosso estado de busca pela saúde plena, pela saúde integral, pela saúde do nosso corpo como resultado da saúde do nosso espírito. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, por estar aqui na noite de hoje. Assim seja. Bom, a gente vai conversar sobre a relação da mente e do corpo no processo de adoecimento, né? E hoje à noite eu vou falar muitas vezes sobre André Luiz, porque André Luiz trouxe grandes contribuições para a gente a esse respeito. Nas suas obras, especialmente no livro Missionários da Luz, ele fala muito de como a nossa mente pode influenciar no nosso corpo, na nossa saúde e na nossa doença também. Então ele fala que a medicina humana ela vai ser muito diferente no futuro, quando a ciência conseguir compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Olha, aos pouquinhos a gente já vai começando a melhorar o nosso entendimento acerca disso, realizando já vários estudos, tanto na área da saúde como na física, e aí em realidade a gente vem só com esses estudos constatando, comprovando muitas revelações que na verdade já nos foram antecipadas pelo próprio Espiritismo. Exemplo dessas revelações, e é um exemplo que eu sempre gosto de falar, porque é muito objetivo, muito contundente, é da descrição da nossa glândula pineal, uma glândulazinha que a gente tem aqui ligada ao nosso cérebro. Ela foi descrita pormenorizadamente por André Luiz nessa obra que eu estou falando, Missionários da Luz, em 1945. E somente 13 anos depois, em 1958, a ciência conseguiu finalmente isolar a melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, e aí finalmente conseguiram constatar a sua função relacionada ao nosso ciclo circadiano de noite e dia. Então, isso é para a gente ver a força das afirmações de André Luiz em suas obras, porque eu vou citar muito ele aqui.
E ele, além dessa informação, trouxe outras, como ele diz que muito raramente a gente não vai encontrar as afecções, as doenças diretamente relacionadas ao psiquismo. Todos os órgãos da gente, eles são subordinados a uma ascendência moral. Ora, se é moral, vai depender das nossas escolhas, de como a gente se conduz diante da vida, fazendo a gente refletir sobre a qualidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Tentem lembrar aí agora vocês de alguma situação em que vocês fizeram algo que não foi bom, não foi legal, e que gerou em vocês o sentimento de culpa. Ou então alguma situação em que vocês se deixaram dominar pela raiva. Conseguem lembrar o que essas emoções desencadearam em vocês? Em curto prazo, é possível que alguns de vocês possam ter tido insônia, dor de cabeça, dor nas costas, inapetência, falta de apetite, uma sensação assim de fraqueza. E alguns podem até ter gripado ou pego qualquer outra infecção. Isso acontece porque, como diz André Luiz, as grandes emoções elas podem curar o nosso corpo ou aniquilá-lo. E tudo isso como resultado da escolha do padrão mental e do padrão de vida que a gente escolhe pra gente, né? Agora, muitas pessoas ainda desconhecem isso, não se dão conta da relação entre a mente e o corpo para a nossa saúde, para o processo de saúde e doença. A nossa mente, ela pode não apenas gerar doenças, mas também ela pode promover muita saúde. Isso vai desde um pequeno efeito placebo de um comprimidinho de farinha que a gente toma, acreditando que ele vai funcionar, e realmente ele age da forma com que a gente comanda pela nossa mente que ele vai funcionar. E vai até curas assim inexplicáveis. E que, graças a Deus, a gente no consultório consegue ver cenas lindas assim, de que a gente como médico não consegue explicar, mas o paciente alcança curas inexplicáveis. O que foi, né? Então a gente sabe que tem mais coisa envolvida nisso, tem uma mente poderosa agindo aí. A verdade é que nós somos os médicos de nós mesmos. E muito dos nossos desequilíbrios é porque a gente ainda não compreendeu essa ideia. Eu vivo dizendo, não é o médico que cura. O médico não cura ninguém. Quem se cura é o próprio paciente. O médico só aponta um caminho. E o paciente ele decide se ele quer trilhar esse caminho, né? Então, novamente aqui André Luiz, ele fala que da mente da gente vão se originar forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do nosso corpo. Mas quando essa mente está perturbada, ela vai emitir raios magnéticos de alto poder destrutivo para as nossas comunidades celulares, para as comunidades celulares que nos servem. Então, como assim, né? Como especificamente a mente vai conseguir influenciar nossas células? Como é essa história do magnético, né? Isso pode ficar muito solto se a gente fala assim vagamente. Aí tentando explicar. Do ponto de vista físico, assim, Einstein já esteve aqui e já avisou a gente sobre a teoria da relatividade. Então, matéria é igual a energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. Logo, nós, matéria, né, corpo físico, somos seres, na verdade, energéticos, porque matéria é energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. André Luiz mesmo, ele conceitua o corpo físico como luz coagulada. Então, somos luz, somos energia pura. Nosso corpo é constituído de células, essas células de moléculas, essas moléculas de átomos. Cada átomo vão ter elétrons, e esses elétrons eles tanto são partícula como eles são onda, comprimento de onda.
Desse modo, então, a gente pode interpretar que nosso corpo é, na verdade, uma usina de força eletromagnética. Exatamente aquilo que André Luiz estava falando. E nossa mente, ela comanda essa usina através do nosso pensamento, se utilizando também do nosso sistema nervoso, e dessa forma ela é capaz de influenciar o estado desses elétrons que a gente tem. Consequentemente, se influencia o estado dos elétrons, o funcionamento deles também vai, consequentemente, mexer com o funcionamento das nossas células. Tem alguém falando aqui do estudo japonês da água. Exatamente isso. Esse estudo japonês da água, quando a pessoa mentalizava palavras boas, amor, gratidão, amizade, falava isso, verbalizava para a água, tentando emitir aquele sentimento, a água formava cristais lindos. E isso tudo foi fotografado microscopicamente. E da mesma forma, quando falava palavras ruins, né, grosseiras, e tentando emitir aquele sentimento ruim, a água formava cristais bizarros, feios, e tudo documentado, fotografado. Ó, nós somos 70% de água, né? Imagina o quanto a gente é suscetível a essas vibrações. Estamos falando de energia, de água, e o quanto essas vibrações ocasionadas pelo sentimento, nosso pensamento, como a gente consegue influenciar nisso. Então, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. E isso é tão tal, já é algo que já está tão conhecido, inclusive pela física, que se a gente pegar dois elétrons, esses elétrons tiverem interação entre si, e depois a gente pegar esses elétrons e separar, mas eu digo separar mesmo, às vezes distância de 100 quilômetros. Quando um é estimulado, instantaneamente o outro, super distante, quilômetros de distância, ele vai sofrer a mesma alteração. Isso a física quântica ela chama de comunicação não local. E no macroscópio, aqui a gente está falando de elétron, né? Mas no macroscópico acontece exatamente da mesma forma, porque fizeram um estudo parecido com pessoas. Em 94, fizeram um estudo utilizando pares de pessoas, né? Pessoas que não se conheciam, e aí essas pessoas foram orientadas a ficar em meditação, emitindo uma para a outra bons pensamentos, boas vibrações de uma para a outra, por 15 minutos. Aquilo gerou entre elas uma conexão, uma interação, através do pensamento, através da mente, da vontade. Depois eles separaram essas pessoas em salas blindadas, gaiola de Faraday, quase 15 metros, 14 metros e meio. E aí monitorizava essas pessoas com eletroencefalograma, e para uma das pessoas, um dos indivíduos desses pares, eles estimulavam com flechas de luz e observavam quais alterações eletroencefalográficas aconteciam com esse indivíduo. Para surpresa deles, aconteciam as mesmas alterações no outro indivíduo do mesmo par, que estava isolado a quase 15 metros numa outra sala blindada. Então, isso é para a gente ver o quanto a interação, conexão entre nós, nos nossos pensamentos, aquela coisa, você pensa em alguém, tá aqui pensando forte em alguém, essa pessoa liga para você, ou então você descobre que aquela pessoa às vezes estava até passando por algum problema, precisando de você, mas assim, a gente consegue enviar a nossa vibração, o nosso pensamento. Tem outros estudos, inclusive usando neuroimagem, que foram realizados por pesquisadores diferentes e conseguiram replicar esses mesmos resultados do que acontece com pares que entraram em interação, que entraram em conexão. Então, a nossa corrente mental, ela gera irradiação eletromagnética que se propaga em todas as direções. E isso está lá descrito no outro livro do André Luiz, que é Mecanismos da Mediunidade.
ele fala exatamente isso. Então, na prática, todos nós estamos conectados através de conexões boas ou de conexões ruins. Por isso, quando o estado quântico, né, do nosso cérebro está entrelaçado com um estado quântico menos feliz de outra pessoa, né, quando a gente está nutrindo, se houve um desentendimento, há um sentimento de discórdia entre nós e outra pessoa, a gente deve estabelecer firmemente através da nossa vontade, e aí, se é vontade, volta a falar, faz parte das nossas escolhas. É importante que todo mundo tenha em mente que tudo é autorrealização, somos corresponsáveis, somos, na verdade, os senhores de nossas vidas. Então, tudo depende de nossas escolhas. Sempre nós estamos no livre-arbítrio, no comando do que vai nos acontecer. Então, a gente deve estabelecer em nosso cérebro, quando há essa conexão ruim, pessoa a pessoa, entre a gente e outra pessoa, firmemente a gente deve estabelecer um estímulo quântico superior, né, para conseguir colapsar em outro estado quântico. O que é isso que eu estou falando? Que estímulo superior é esse? Oração, atitudes de amor, trabalho renovador. Gente, Jesus, há quase 2000 anos, né, ele deu para a gente um medicamento quântico infalível. Ele disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que lhes perseguem e caluniam. Então, se a gente conseguisse, que até hoje a gente não aprendeu isso, né? Se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia estar vibrando numa frequência diferente, numa outra sintonia. E quem sabe até vibrando de forma diferente, a gente conseguisse influenciar aquela outra pessoa que antes tinha com a gente uma interação ruim, e agora a gente pode, através dessa mudança de padrão mental, transformar essa relação. É o que muita gente faz através, por exemplo, do Ho'oponopono, né? Me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo, que pode ser transformado, na verdade, não tenho nada contra você, né? Quero estar bem com você, me perdoe, sinto muito, sou grata por ter você em minha vida, que veio para me ensinar. Afinal, como disse Divaldo, a gente tem que ver Deus naquele que nos testa, né? Naquele que vem para que a gente possa mostrar o quão habilidosos já somos nessa arte de amar, de perdoar, né? Não é muito simples, não é? A gente consegue. Tô vendo aqui Vânia falando de fé, equilíbrio, perdão, amor, alegria. Exatamente. São esses os padrões que a gente precisa manter para influenciar as nossas células. Então, assim, se a gente é capaz de influenciar as células de outras pessoas que estão sintonizadas com a gente, imagina o quanto a gente pode fazer por nossas próprias células. O quanto temos poder para influenciar nisso. Quimicamente falando, a ciência, inclusive, já estuda há algumas décadas a epigenética. A epigenética não é uma alteração estrutural do nosso material genético, né? Não tem uma alteração da sequência de bases do nosso DNA, mas é uma alteração, uma mudança química que vai influenciar no funcionamento desses genes. E essas mudanças químicas, elas vão ser ocasionadas tanto por questões ambientais, comportamentais, de nós todos, dos indivíduos, e essas alterações, essas atitudes, esses comportamentos, essas alterações ocasionadas pelos nossos comportamentos, pasmem, são passadas de pai para filho. Então, de geração a geração, a gente pode passar, através da epigenética, alterações boas, que sejam protetoras, né? Por exemplo, que ajudem a proteger em relação a algumas doenças, ou a gente pode passar alterações nocivas, prejudiciais mesmo aos nossos filhos. E tudo isso decorrente dos nossos comportamentos, por padrões mentais.
Porque o nosso padrão mental vai influenciando energeticamente no funcionamento dos nossos genes, e isso a gente passa, é uma herança que a gente entrega. Então é além do exemplo. A gente passa no exemplo, porque eles vão aprendendo com o que a gente faz, e eles também vão recebendo da nossa epigenética, das mudanças químicas que a gente transformou em nós e passou para eles. Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade, né? Especialmente com os nossos filhos. Então toda célula ela vai funcionar conforme os estímulos que ela receber. Se for tanto estímulo químico, né, os nutrientes que a gente recebe, cada vitamina vai servir como um cofator para a reação química. Os hormônios, que cada hormônio vai atuar num determinado órgão, e veja como é ligado, né? Um hormônio liberado aqui no sistema nervoso, na glândula do sistema nervoso, vai lá na tireoide para dizer, tá na hora de trabalhar mais, ou trabalhar menos. Ou então vai lá no nosso ovário para dizer, vamos ovular, que está na época de liberar um óvulo. Ou então vai lá na nossa glândula adrenal para liberar outros hormônios. Então, a gente está totalmente interligado. E tudo isso comandado pela nossa mente. Os estímulos comportamentais ou físicos, né, que as células também vão responder aos estímulos físicos, frio, calor, e também aos comportamentais, especialmente estresse, carinho. E isso a gente vê muito nos bebês na formação na barriga da mãe. Aquele bebê que não teve estímulo, não recebeu amor, que a gravidez foi indesejada, que a mãe não quis, aquilo fica para o bebê, ele vai sentir aquela rejeição. De alguma forma isso pode influenciar negativamente para ele. Mas Deus é maravilhoso, e se há alguém, mesmo que não a mãe, pensando muito positivamente na forma inversa, né? Que vai ser muito amado, que vai ser muito desejado, felizmente esse estímulo também é recebido pelo bebê. Assim como todos nós, a todo momento, estímulos diversos, né? E a gente vai sintonizando ou não com aqueles estímulos que o nosso padrão está acostumado. Por isso que é tão importante a gente se vigiar nesses padrões. Toda célula do corpo da gente, ela tem os mesmos genes, né? Só que alguns genes vão estar funcionando, vão estar ativos, em outros são outros genes que vão estar ativos, isso determinando a função de cada célula conforme o estímulo que ela receba, né? Por isso que a gente tem no nosso sistema nervoso central uma célula que tem exatamente os mesmos genes de uma célula que está lá numa fibra do nosso coração, e mesmo assim, apesar de ter os mesmos genes, elas têm funções completamente diferentes. Porque a nossa mente, na própria formação de tudo isso, foi comandando o estímulo de como cada célula deveria se desenvolver, de como cada gene deveria atuar. Isso a gente encontra em outro livro do André Luiz também, que é Evolução em Dois Mundos. Muito, muito interessante mesmo. E atualmente, felizmente, a gente já tem muita publicação médica no mundo todo avaliando o poder da mente nos nossos processos de saúde, de doença, mostrando que as emoções e as práticas religiosas, elas influenciam os sistemas de cura do corpo, né? Tem sido visto que a religiosidade e a meditação também estão relacionadas a uma significante redução dos sintomas depressivos. Note que eu não estava falando de religiosidade, né? Eu estava falando de espiritualidade, eu estava falando da mente voltada aos bons pensamentos, porque são coisas realmente diferentes que podem caminhar juntas, mas não obrigatoriamente, porque a religião é um formato, é a forma com que a gente escolhe para praticar, para desenvolver a nossa espiritualidade. Então, esses estudos têm visto que há realmente uma significante redução de sintomas depressivos, há mais qualidade de vida, menos perda de memória,
Olha, depois do tratamento oncológico, é comum os pacientes chegarem para mim dizendo assim, essa quimioterapia mexe com a memória da gente? Achando que é a quimioterapia em si. Mas não, gente, é o estresse. Estresse tira a memória das pessoas. É incrível. Quando a gente está muito, muito envolvido em problema, envolvido em situações assim de tensão, aquilo vai mexendo com o cognitivo da gente. E a gente, inclusive, muitas vezes, perde um pouquinho da função se a gente se deixar envolver por esse estresse crônico. Em relação aos estudos, aqui no Brasil, a gente tem a Associação Médico Espírita, que tem sido muito importante nisso, estudando a doutrina, né, os seus fenômenos e avaliando suas relações, integração, aplicação no campo da filosofia, da religião, da ciência, mais particularmente na medicina. E aí vai fundamentando através da realização de estudos e de experiências nessa direção. Agora, o melhor é que essas pesquisas não são conduzidas só por grupos religiosos, né? Porque poderia alguém dizer que há um viés aí, né? Essas pesquisas, na verdade, estão sendo realizadas por grupos, inclusive sem religião, né? E encontrando, para a alegria de todos, os mesmos resultados. Em 2013, foi publicado um artigo muito interessante que ele observava a relação entre relaxamento, técnicas de relaxamento e os efeitos clínicos adversos do estresse em relação a consequências de hipertensão, ansiedade, insônia, envelhecimento, porque estresse traz envelhecimento. E eles fizeram algo que é meio pioneiro nisso, porque eles iam avaliar através da análise genômica. Eles iam lá no gene ver as alterações da transcrição gênica durante a prática, as práticas de relaxamento e após. E aí o que eles observaram é que essas práticas, especialmente naquelas pessoas que já faziam com mais tempo, há mais tempo, já eram veteranas na prática, especialmente nessas pessoas, havia uma melhora importante da expressão desses genes, melhora tanto no metabolismo energético, ou seja, influenciando em redução de obesidade, na função mitocondrial. As mitocôndrias são as organelas do corpo das células da gente que trazem energia, que fabricam a nossa energia. Então, essas técnicas, elas melhoravam a energia celular, melhoravam a secreção de insulina, diminuindo a chance de um pré-diabetes, de um diabetes, faziam a manutenção dos telômeros. O que são os telômeros? São estruturas nos nossos cromossomos que ajudam a gente a prevenir replicações, eles limitam replicações, né? Então, a gente, quando tem muito telômero, tem menos replicação e aí termina tendo um tempo de vida daquela célula mais estabelecido, né? Então, havia também mudanças nas expressões dos genes que eram ligados à reação inflamatória. Então, melhorava até a imunidade da gente. Então, veja como praticar algo de forma regular, que lhe relaxa, que lhe faz meditar, que lhe faz trazer bons pensamentos, mexe com a função dos genes. E aí vai atuar numa série de sistemas do corpo da gente. Imagina o quão mais poderoso não é a prece, né? Porque a gente está falando de relaxamento, meditação. Imagina a prece, que na prece a gente entra num estado de conexão total, né, com o Criador. Imagina a força disso. Ainda nos estudos, para a gente ir juntando as coisas, em 2016, lá nos Estados Unidos, em Indiana, fizeram um estudo usando neuroimagem e aí viram que a gratidão ela estimula áreas específicas do cérebro, com liberação de substâncias que vão trazer sensação de bem-estar. E são várias áreas que a gratidão consegue estimular. Ela libera neurotransmissores que trazem para a gente muito bem-estar. Hoje mesmo, lá na clínica, eu estava conversando com os outros colegas de saúde
E a gente estava justamente comentando os benefícios da gratidão para o alívio dos nossos sofrimentos. E a gente estava falando que se a gente se a gente fosse mais grato pelos acontecimentos infelizes, entendendo que Deus está no comando de tudo e que, portanto, só nos sucede o justo e o necessário, a gente encararia as dificuldades como oportunidades. Oportunidades da gente desenvolver a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa confiança em Deus. Dessa forma, a gente ia exercer o bem sofrer, a gente ia se lamentar menos, a gente não ia ficar perdendo tempo se vitimizando. E a gente ia entender que aquilo, na verdade, enquanto oportunidade, é um presente. E que se Deus nos ama, está no comando e permitiu que a gente passasse por aquela dor, é porque, de alguma forma, aquilo vai ser importante para a gente, vai desenvolver na gente habilidades importantes. Porque se não desenvolver, vai também continuar, o problema vai continuar, até a gente aprender. Porque a gente tem que aprender que só temos um caminho, crescer, evoluir. Não tem outra saída pra gente. Tá todo mundo na mesma estrada, todo mundo seguindo a mesma senda para evoluir, para crescer. E isso passa necessariamente no aprender de comandar esses nossos sentimentos, de comandar, a exercitar a nossa gratidão, a exercitar o nosso perdão, a exercitar o nosso amor. Eu estou vendo aqui entre vocês, na live, tem pessoas que são grande exemplo de como pegaram o problema e transformaram em motivação. Tem alguém aqui que se diz, inclusive, assim, olha, quando veio o diagnóstico para mim, eu entendi que aquilo tinha um propósito para a minha vida, então eu uso essa doença, que eu não me sinto doente, ela diz. Eu estou falando dela, ela está sabendo que eu estou falando dela. Eu não me sinto doente. Então, se veio para que eu possa prestar atenção que existem outras pessoas na mesma situação e que estão doentes, que estão precisando e que eu possa ajudar e que elas podem melhorar com o meu exemplo, né? Então, com outras palavras, foi isso que ela me disse um dia no consultório e foi isso que ela fez com a vida dela. E ela realmente, ela tem um câncer, mas é super saudável. Quem a conhece está sempre vendo ela com um sorriso enorme no rosto, sempre ajudando todo mundo, é um exemplo para a gente, é um exemplo para mim. E aprendo demais. Com ela e com outras pessoas que a gente vê no consultório todos os dias. Ela sabe que eu estou falando dela. Então, a gente quando entende que o problema vem como oportunidade, quando a gente não entende que ele vem como oportunidade, é porque a gente ainda se acha muito especial. Porque a dor, quando está lá no outro, é normal. Quando a dor vem na gente, aí vem logo aqueles questionamentos. Por que eu? Como é que isso pode estar acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Não entendendo que tudo é aprendizado. E que nos são apresentadas as circunstâncias consequentes às nossas obras, a cada um conforme nossas obras. E não é que é castigo, é oportunidade de aprendizado, muito. E a gente tinha que, na verdade, se sentir meio até honrado, porque se veio pra gente, é porque Deus acha que a gente já tem condição de resolver. Porque ele não dá um fardo mais pesado do que o que a gente pode carregar. Entendeu? Então, se veio, é porque ele acredita que a gente é capaz de desenrolar aquele processo. E se a gente está falando de confiança em Deus, não dá pra gente não falar de medo. Porque o medo, esse sentimento, ele é inversamente proporcional à confiança. E o medo não só não evita o objeto do nosso medo, como também muitas vezes antecipa. E isso porque a gente não para de pensar naquilo que a gente tem medo. André Luiz diz que as preocupações excessivas com os sintomas patológicos, elas aumentam as nossas enfermidades. E olha, medo e câncer são amigos íntimos.
E a gente vê na prática que o paciente que alimenta o seu medo, ele costuma ter mais efeitos colaterais do tratamento e ainda atrapalha, de certo modo, a eficácia, porque ele fica constantemente sabotando o tratamento, pensando, e se não der certo? Será que o tumor vai crescer? E aí esse medo gera angústia, estresse, ansiedade. Todo estresse, toda ansiedade que é crônica aumenta a atividade nervosa, né, do nosso cérebro e vai elevar o nível no nosso sangue dos hormônios como adrenalina, cortisol, e esses hormônios eles podem ser muito bons sim em algumas situações, se você está fugindo de um bandido, de um cão feroz, porque eles vão realmente acelerar os batimentos, vão liberar mais glicose no sangue. Agora, se eles são liberados cronicamente por conta de um estado crônico de estresse que você vem submetendo no seu organismo, aquilo vai gerando na gente o que a gente chama de síndrome plurimetabólica, hipertensão, obesidade, resistência à insulina, podendo trazer um pré-diabetes. Isso por conta dessa liberação crônica desses hormônios no corpo da gente. É aquela coisa, tudo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, tudo pode ser muito salutar se bem dosado, mas quando ultrapassa aquele nível saudável, aí a gente começa a sentir as consequências no corpo da gente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que o pensamento sombrio, ele adoece o corpo e piora os males do corpo enfermo. Então, veja que eles todos estão interligados, né? E que todos os sintomas mentais depressivos, eles vão influenciar as nossas células em estado de mitose. Olha, mitose é o processo da divisão celular. Então, se os nossos pensamentos sombrios, eles têm a capacidade de interferir nesse processo, veja como isso pode se relacionar com a formação de tumores. Porque os tumores, eles são justamente ocasionados pela multiplicação celular desordenada. Então, um pensamento sombrio, depressivo, ele vai influenciar na função também imunológica e vai deixar a gente mais suscetível a infecções. E tá tudo interligado, porque assim, a todo momento a gente está produzindo células erradas, as células com falha no DNA. Mas a gente tem um sistema de reparo do DNA que vai reconhecer que aquela célula tem um erro, que aquele DNA tem um erro, vai reparar aquela falha. Quando não consegue reparar, então programa a morte da célula, que é o que a gente chama de apoptose. Quando mesmo assim o sistema de reparo falha e essa célula sai consegue se desenvolver, o nosso sistema imunológico reconhece aquela célula como uma célula que não é própria do nosso corpo. Então ele vai lá e elimina aquela célula. Quando a gente não está bem, aí falha o nosso sistema de reparo do DNA, falha o nosso sistema imunológico. Então, veja que para formar o câncer, há uma série de fatores que vão falhando até formar. Por que acontece isso? Claro que nem todo mundo vai ter a mesma gênese, a mesma causa, né? Mas muitos dos casos, a gente conversando com as pessoas, a gente vê que pouquinho tempo antes, teve alguma dor muito grande na família, uma separação, perdeu o emprego, perdeu um filho, às vezes tem uma mágoa de muitos anos que ficou ali guardada, não conseguiu se libertar daquilo. Então, vira e mexe, a gente consegue identificar fatores que podem ter contribuído. A gente, obviamente, não tem como dizer porque cada um tem o seu mapa existencial, tem os propósitos de Deus aí, e a gente não tem como dizer, mas isso influencia diretamente. Tanto que algumas pessoas que conseguiram, é o que eu tinha falado mais cedo, certas curas inexplicáveis, em todas elas o que a gente observa é que houve um padrão de comportamento mental. Inclusive tem um documentário que é O Poder da Mente, tem até no Netflix esse documentário, uma americana que saiu procurando, ela era impressionada com curandeiros e ela saiu procurando curas, pessoas que tinham tido cura completa, remissão completa de doenças crônicas, como uma delas, por exemplo, o câncer. E aí tem depoimento de vários pesquisadores, médicos, geólogos,
tem nutricionista, nutrólogo, tem várias áreas. E uma das pesquisadoras, ela falou uma coisa muito interessante, que ela tentou mapear as características de todos esses pacientes. Para surpresa dela, tinha 9 características que se repetiam nesses pacientes. Dessas 9 características, 2 eram mudanças em relação à atividade física, alimentação. As outras 7 mudanças que se repetiam eram todas mudanças de comportamento, atitude mental. Então, pessoas que realmente reformularam a forma de ver a vida, de reformular a forma de encarar os problemas, de agir diante deles, de como reagir, né, diante de cada dificuldade. Essas pessoas, elas alcançavam curas que outras pessoas não alcançavam. Isso na pesquisa que foi feita. Tudo isso para mostrar para a gente que não basta a gente cultivar somente uma alimentação saudável, praticar atividade física regular. Para manter o nosso corpo saudável, é preciso que a gente insira ações saudáveis, a partir da vontade ativa no bem, que a gente lute para regenerar os nossos próprios sentimentos, que cultive o pensamento reto. Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E de fato, as doenças do corpo são só sintomas de doenças que podem vir da alma, né? Que já estavam instaladas, né? A gente precisa trabalhar isso. Às vezes até a gente tem a doença física, mas a gente não se sente doente, porque a gente tem isso já bem trabalhado. E André Luiz diz que somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, o recado é simples, para a gente conseguir obter cada vez mais saúde, além daquilo que é o material, o palpável, o alimento, o condicionamento físico, a gente precisa especialmente transformar os bons pensamentos. Eu já tive alguns pacientes atletas e que outras pessoas poderiam dizer, nossa, um atleta, como é que foi adoecer assim? Mas, gente, não é só isso. E não é questão de ser boa pessoa ou má pessoa. Às vezes é uma pessoa maravilhosa, boníssima, mas pode ter um não perdão, algo que ela se culpe, porque ela acha que pode ter feito errado, nunca se acolheu, nunca se perdoou disso. E adoece. A culpa é um minadouro das energias da pessoa. Então, outras vezes é um desentendimento e a coisa não ficou bem resolvida e aquilo vai gerando um estresse crônico. Quando alguns pacientes eles têm doenças mais avançadas, mais sérias e que sentem até a morte se aproximar, eles têm tanta lucidez para fazer uma avaliação de suas vidas. E a maioria fala claramente o que é que importa, o que é importante fazer, né? Que é se reconciliar com todo mundo que pode ter ficado alguma pendência aí durante a vida, que é dar um perdão, receber um perdão, que é amar muito. Quando fala assim, aproveitar a vida, não é sair fazendo curtição de farra e festa, não, aproveitar a vida, amar muito, ser muito amado, fazer questão de demonstrar isso. Então, a doença ela traz essa oportunidade de ressignificação. E a gente pode ressignificar sabendo de tudo isso, sem precisar a gente passar por isso. A ideia dessa live de hoje, dessa conversa de hoje, é chamar a atenção de todo mundo para o fato que a gente consegue, através dessa mudança de comportamento mental, ir tornando o nosso corpo mais saudável. E às vezes, ainda que a gente tenha que passar por alguma coisa, esse momento vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Às vezes o corpo está doente, mas a gente não se sente doente. Isso eu ouço de muitos pacientes. Então eu queria deixar esse recado com vocês, desejar a vocês que vocês consigam, que a gente consiga, porque eu também estou nesse trabalho, nessa luta. Pedir a Deus agora que abençoe e ilumine o lar de cada um, o lar físico, a casa, o lar do espírito, que é esse corpo que a gente tem, que é um verdadeiro presente de Deus, que veio para que a gente possa servir de instrumento para Ele e que possa
arejar as ideias, arejar o coração, transformar os sentimentos, agir de uma forma diferente, mudar cada um de nós, mudar a vida através da vigilância, através da observância de todos os nossos atos, para que no momento que a gente vá receber as consequências deles, na verdade a gente só tenha alegria e felicidade decorrente dos nossos atos. Uma boa noite a todos, só coisa boa para cada um de vocês. Beijo, tchau!